A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. E esse é mais um Conversando com o Pastor, o meu, o seu, o nosso momento de reflexão. E para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ler aqui com vocês um texto da Palavra de Deus. A linguagem que eu faço uso hoje da Bíblia Sagrada é a Bíblia Viva. E eu gostaria de ler esse texto juntamente com os irmãos, que diz assim: obedeçam às autoridades governamentais, porque foi Deus quem estabeleceu todas elas. Não há governo ou em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam o mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem, e tudo irá bem. Pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá que castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para castigar a quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades, por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também os seus impostos por essas mesmas razões, porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicadas a continuar a fazer essa obra. Irmãos, eu gostaria aqui, dentro dessa leitura, conversar com você e deixar uma palavra de conscientização para você que é cristão e até para você que não é cristão, mas que vai assistir esse vídeo. O tema da nossa conversa hoje é vote consciente. Vote consciente. E eu quero trazer aqui algumas coisas importantes, alguns tópicos importantes nessa conversa. O primeiro tópico que eu quero falar com você hoje é, primeiro eu quero desmistificar uma coisa no nosso meio, no meio do povo cristão, que política não é do diabo. Eu acabei de ler. Eu acabei de ler a palavra aqui, onde está dizendo que política é coisa de Deus. Pastor, mas não está escrito a palavra política. Mas está escrito aqui que obedeçam às autoridades governamentais. Está dizendo aqui que nós temos que respeitar essas autoridades. E que quem só teme essas autoridades é quem pratica o mal. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui: política tem na Bíblia e não é do diabo, é coisa de Deus. Segunda coisa que eu quero desmistificar aqui: não sou candidato a nada. Amém? Não sou candidato a nada, apenas sou um cidadão que tem uma vida politicamente ativa, porque defendo os meus ideais e procuro estar com pessoas que têm os mesmos ideais que eu, e nós temos que estar junto com essas pessoas. Porque qual é o trabalho do político? Qual é o trabalho da pessoa que faz política? Política, não politicagem. Política é quando uma pessoa se dispõe a defender os interesses do povo. Politicagem é quando pessoas dizem que vão defender os interesses do povo, quando na verdade vão defender apenas os seus próprios interesses, tá? Eu, Cristiano Amaral, faço política, porém não sou candidato a nada. Eu procuro ajudar aqueles que dispõem o seu nome para fazer política, para colocar o seu nome à disposição para fazer, vamos dizer assim, para defender, ou melhor dizendo, os interesses do povo, tá? Então, eu tenho as minhas convicções políticas, o partido qual eu apoio, mas
Eu não sou político, não tenho essa intenção. Nem agora, nem depois, né? A não ser que Deus mude o meu coração. A gente nunca deve dizer nunca, tá? Nós que somos servos de Deus, nós vivemos debaixo da direção de Deus. Então, política não é do diabo. Eu não sou candidato a nada. Mas quero mostrar aqui para você, compartilhar com você, alguns critérios que eu, como cidadão, eu analiso para, vamos dizer assim, escolher o meu lado político, né? E a primeira coisa que eu quero analisar com você e dizer para você, primeira coisa, não vote em partido, vote em pessoas. Não vote em partido, vote em pessoas. Analise quem é o seu candidato, não qual partido que ele faz parte. Por quê, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque partido é só uma sigla. Muitas pessoas, existem aquelas pessoas que são radicais em questão do partido, mas dentro de um partido tem pessoas de todas as formações ideológicas. Mas você tem, o que você tem que analisar no seu candidato? O que é que você tem que analisar? Não é o partido que ele faz parte, mas é as propostas que ele tem colocado, se ele vai ou não melhorar a tua cidade, o teu estado, o teu país. Porque nós muitas vezes ficamos habitolados no partido. Mas o partido é só uma sigla, na maioria das vezes nacional, aonde tem candidatos com todos os pensamentos, com todas as ideias. E aí, mas tem candidatos bons em partidos ruins, tá? Que tem boas propostas para sua cidade. Então, a primeira coisa, analise quem é o seu candidato e não qual é o partido que ele pertence. Eu não uso esse critério. Antes de eu me aliar a alguém, eu sento, converso, ouço as ideias, vejo o plano de governo dele, se coincide com as minhas ideias, com as necessidades da minha cidade, do meu estado, do meu país, para depois eu dizer para ele, não, meu voto é seu ou não é seu. Então, primeira coisa, não vote em partido, vote em pessoas. Não importa o partido que ele faz parte, tá? Vote em pessoas. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você aqui, que eu quero que você analise. O que é que seu candidato faz ou fez pela comunidade, mesmo sem ser candidato? Ou será que é aqueles camaradas que só aparecem em época de eleição? A vida dele, como que é? Ele é um empresário bem-sucedido? Ele é um líder de comunidade ou de alguma área bem-sucedida? Ele faz, na área que ele faz, a causa que ele defende, a área que ele trabalha, ele é bem-sucedido? Porque, meu amigo, se ele não for bem-sucedido nas áreas de trabalho que ele faz, ou nas causas que ele defende, se ele não for ativo nessas coisas, deixa eu dizer para você, ele também não vai fazer nada por você e nem pela sua cidade. Sabe? Deixa eu dizer algo aqui para você. Analise o que ele faz pela comunidade, vai procurar saber se ele ajuda alguma área da cidade, alguma instituição, se ele trabalha em prol de alguma causa. Ah, pastor, mas o meu candidato, ele tem um plano de governo excelente. Se você digitar no Google, plano de governo para prefeituras, você vai achar um monte. Vê se o plano de governo do seu candidato é autêntico. Vê se foi ele mesmo que fez. Vê se ele perguntou a opinião das pessoas que rodeiam ele para saber. Porque um candidato, por exemplo, a prefeito, ele tem que ter um grupo de vereadores de várias áreas da cidade, de várias áreas de atuação dentro da cidade.
Será que ele perguntou para os vereadores o que aquele bairro, o que o bairro onde você mora está precisando? O que o distrito onde você mora está precisando? Será que o seu candidato perguntou isso para ver se o plano dele é autêntico, se condiz com o que a tua cidade precisa? Então analise o que seu candidato fez ou faz pela comunidade. Vê aonde se aonde ele trabalha, se aonde ele age, se aonde ele atua, se a área que ele atua, ele é bem sucedido naquela área. Terceiro, se o seu candidato já foi candidato, ou se já foi eleito para algum cargo público, analise o que seu candidato fez enquanto ele estava no cargo público. Quais foram os votos dele em relação, louvado seja Deus, às necessidades da cidade? Se ele votou em favor da comunidade, ou se ele votou em favor dos seus interesses próprios, ou de picuinha com o prefeito, com o presidente, com os demais partidos. Analise, vai procurar saber. Porque tem candidato que, eu não gosto do prefeito, tudo que ele botar aqui na Câmara, eu vou votar contra. Eu não compactuo com o prefeito, eu vou prejudicar o prefeito, porque nas próximas eleições eu vou ser candidato, e se o prefeito não fizer coisa boa para a cidade, eu vou poder falar depois, já faz as coisas premeditado. Vota contra ônibus, vota contra asfalto, vota contra compra de ambulância, vota contra tudo. Vota contra melhorias na saúde, vota contra a contratação de médico. Porque muitas vezes querendo prejudicar, já pensando nas próximas eleições. Querendo prejudicar, não. Independente do seu candidato, independente se ele tem pecuinha com o prefeito, com todo candidato, toda pessoa, ele tem que votar a favor da comunidade, independente. Se o prefeito coloca, por mais que eu não goste do prefeito, por mais que as pessoas não gostam do prefeito, por mais que eu seja de um partido oposto, por mais que eu seja oposição do prefeito, eu tenho que chegar lá. Quando chegar uma coisa boa para a comunidade na Câmara, o candidato ele tem que votar a favor das coisas boas para a comunidade. Não, ele não está votando a favor do prefeito, ele está votando a favor da comunidade, está votando a favor das pessoas da cidade. Deixa eu dizer outra coisa para você, outro critério que eu uso para analisar os meus candidatos. Quais são as relações políticas dos meus candidatos? Quais são as relações políticas do meu candidato? Com quem que ele anda? Qual é o cara que está fazendo vídeo para ele lá e dizendo, esse aqui eu apoio? Você já parou para olhar? Tem uns que nem tem. E tem outros que quando você vai puxar a ficha corrida do deputado que está apoiando, que você vai puxar a ficha corrida do senador que está apoiando, ou dos prefeitos de outras cidades que está apoiando, é um pior que o outro, gente. Às vezes é gente até sem mandato. Seu candidato ele tem que ter boas relações em Brasília, ele tem que ter boas relações na Câmara de Deputados Estaduais, ele tem que ter boas relações com o governo do Estado, ele tem que ter boas relações com a presidência da República, independente de qual partido esteja lá. Com quem que seu candidato anda? Com quem que seu candidato anda? Vai puxar a ficha corrida de quem está apoiando seu candidato? Vai procurar, digita no Google lá quem está apoiando seu candidato para ver se ele não está envolvido em escândalo, para ver se não está envolvido em propina, para ver se não está envolvido em situações obscuras. Gente, vote consciente, vote consciente.
Candidato bom é aquele que tem relações em Brasília. Candidato bom é aquele que tem uma boa relação com o governo do estado. Candidato bom é aquele que tem deputados honestos, que tem causas justas, que não estão nas páginas policiais. Me desculpa aqui a forma de falar, mas esse é um assunto muito sério e me revolta, gente. O seu candidato, ele tem que ter relações, muitas boas relações. Sabe por quê? Porque se ele tiver contato em Brasília, ele vai trazer muitos recursos para a sua cidade. Se ele tiver boas relações com o governo do estado, vai trazer boas emendas para a sua cidade. Se ele tiver deputados ativos, ele vai trazer muitas melhorias para a cidade porque ele tem onde buscar. E para terminar esse vídeo aí vai um recado aos meus amigos pastores. Eu quero deixar isso aqui principalmente para você, pastor presidente de igreja. Para você, pastor de igreja, aqui vai um recado para você. Não é porque o seu colega pastor se candidatou que você vai votar nele, não. Ah, pastor, não é porque o irmão, que é membro lá da sua igreja, se candidatou, que você vai votar nele. Analise esses critérios que eu te falei aqui agora. Porque tem muito pastor que se candidatou, batendo na porta das igrejas aí, pedindo voto. Mas que é candidato e não fez nada pela cidade. Que já foi eleito melhor por cargo público, analisa se ele fez alguma coisa pela cidade, analisa se ele fez alguma coisa pela tua igreja, analisa, pergunta para o povo que você pastoreia se ele fez alguma coisa pelo povo da comunidade. Vote consciente, pastor. Pastora, vote consciente. Bispo, apóstolo, vote consciente. Não é porque é membro da sua igreja, não é porque talvez faz parte da sua convenção, ou porque faz parte do seu hall de amigos. Primeiro analise. Ah, vou votar nele porque é meu amigo. Faça isso não. Vou votar porque é meu conhecido, porque é meu parente. Ei, como diz um amigo meu, não é festa de Natal para você ficar dando preferência para parente. Não é dia do amigo para você ficar dando preferência para amigo. Não, é eleição, é coisa séria. Seu título de eleitor é uma arma que você tem para votar certo, para votar consciente e ajudar a mudar a estrutura da sua cidade e da sua comunidade. E última coisa, aqui finalizando, não venda o seu voto. Não venda o seu voto. O seu voto, você pode trocar ele por cesta básica, você pode trocar ele por dinheiro, você pode trocar ele até por uma promessa de um cargo público, você pode trocar ele por coisa. Só que isso pode acontecer por algum tempo. Uma cesta básica, meu amigo, dura um mês. E olha lá, dependendo. 100, 50, 200 reais, na mão de alguns não dura nem um dia. Mas o mandato de um candidato dura 4 anos. Ele te faz sorrir com 200 reais agora, com 100 reais, com uma cesta básica agora, mas vai te fazer chorar por 4 anos. Então aqui fica o meu conselho, a minha palavra de conscientização. Não venda o seu voto. Analise o candidato que você vai votar e vote consciente. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, as pessoas que estão me assistindo. Que Deus abençoe e vote consciente. Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus.